Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de redes aqui do canal Hardware Magazine, hoje nós vamos começar a falar sobre o padrão Ethernet. E a nossa história então ela começa na década de 70, quando Robert Metcalfe, que é esse rapaz à esquerda, na foto à esquerda, trabalhava na Xerox Palo Alto Research Center, também conhecido como PARC. Lá, junto com David Boggs, o rapaz que está numa foto antiga aí do lado direito, desenvolveu o padrão Ethernet. O pessoal conhece muito a Xerox por causa de suas fotocopiadoras, que são populares até hoje, mas na verdade eles têm um longo histórico aí relacionado ao mundo da tecnologia. Então, em 1973, eles acabaram criando aí o padrão Ethernet. Diz a lenda que funcionou alguns meses depois do anúncio que eles fizeram e tudo mais. Mas o fato é que já em 75, o primeiro protótipo já havia sido patenteado pela Xerox. Inclusive, esse primeiro protótipo aí que funcionou, ele funcionava com uma taxa de transmissão de 2,94 megabits por segundo. É uma taxa bem baixa se comparado ao que nós temos hoje. E inclusive era uma rede que o pessoal trabalhava apenas com o cabo, era a rede cabeada. Então esse padrão Ethernet no começo ele era feito apenas para a transmissão de dados através de meio físico, tanto que esse primeiro protótipo e as primeiras redes, na verdade, que trabalhavam aí com o protocolo, com o padrão Ethernet, elas funcionavam através do cabo coaxial, que hoje em dia basicamente não é mais usado em redes locais. Se você tem dúvidas aí sobre o que é uma rede local, sobre o que é uma rede metropolitana, eu recomendo que você dê uma olhada aí no nosso vídeo que fala sobre o assunto aqui no canal Hardware Magazine. Já em 1979, Robert Metcalfe funda a Tricom, e o grande lance foi que ele convenceu as empresas de tecnologia da época, a Digital Equipment Corporation, a Intel e a Xerox, a promover e usar o padrão Ethernet. Então já haviam alguns padrões proprietários de rede na época, e o pulo do gato foi que Robert Metcalfe veio então com o padrão Ethernet e convenceu as diversas empresas a utilizarem o padrão Ethernet em seus dispositivos. Então as marcas que fabricavam equipamentos diferentes marcas poderiam conversar usando o mesmo protocolo. Na década de 80, o Ethernet passou a ser padronizado pelo IEEE ou I3E. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E o padrão Ethernet, então, ele acabou sendo adotado pela indústria. Hoje é o padrão usado em redes LAN e MAN, é o mais usado, sem dúvida nenhuma. E mesmo assim ele continua sendo desenvolvido. A gente vai ver daqui a pouquinho uma tabelinha onde você vê que existem vários, que na verdade, quando a gente fala padrão Ethernet, nós estamos falando de uma família de padrões, uma família de padrões de rede, todos eles aí embaixo aí da asa do Ethernet. E aí então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o IEEE. Bom, então nós estávamos falando aí sobre o IEEE ou I3E, que é um instituto que ele desenvolve e mantém os padrões de tecnologia. No nosso caso, o grupo de trabalho que nos interessa é o 802. O 802, então, porque o que acontece? O IEEE ele desenvolve aí e mantém diversos padrões, e eles se dividem então em comitês ou grupos de trabalho, E o grupo de trabalho aí que chamou para si o trabalho em relação ao padrão Ethernet é o 802. Então eu entrei aqui nesse site ieee802.org e aqui eu tenho então várias informações sobre esse grupo de trabalho, que você também pode entrar aí, está em inglês. E o que interessa mais para a gente é esse cara aqui, é o 802.3, que fala justamente sobre o padrão Ethernet. Um outro bem conhecido nosso aqui é o 802.11, que fala aí sobre rede sem fio. E por aí vai. Então você vê aqui que existem vários grupos. O que mais interessa para a gente agora é o 802.3. Quando a gente entra aqui então,
ele tem alguns outros grupos, algumas outras informações que você pode consultar e por aí vai. Você vê que é uma lista extensa aí de grupos e até de subgrupos e padrões que você pode procurar por informações. E aqui nós temos inclusive algumas publicações que você pode baixar gratuitamente, né? E você entra aqui nessa página, então ele tem todas essas publicações aqui, esses padrões que você pode baixar e ler depois. São obviamente informações bem detalhadas em relação aos padrões. E eu até deixei uma aberta aqui para a gente dar uma olhada, que é um overview, né, e a arquitetura do padrão Ethernet para redes locais e metropolitanas, né, que é o que a gente está meio que vendo agora nesse e nos próximos vídeos. Então ele tem aí uma série de informações sobre direitos autorais, aquele negócio todo, os participantes, quem trabalhou ou trabalha ativamente aí no grupo, né? Você vê que tem bastante gente aí que trabalhou para o desenvolvimento e a manutenção aí do padrão. Ele faz uma introdução, ele dá um overview, ele dá as informações principais e também dá uma série de informações detalhadas aí sobre o protocolo. Inclusive tem algumas normas aí, algumas definições que é interessante aí também, se você tiver um tempo para dar uma olhada e conhecer. Algumas abreviações que ele usa ao longo do documento, que também você encontra aqui, lá, aqui e em outros documentos, né, que é bem interessante também. Aqui nós temos então alguns padrões, né, dentro da família. Então sempre que você vê, por exemplo, 802.1x, por exemplo, ele está falando sobre o Port Security, né? É um protocolo. Quando a gente fala sobre 802.1q, ele está se referindo então às VLANs e por aí vai. Então você tem não só o padrão, como alguns assuntos aí, alguns subgrupos aí em relação aos padrões, tá legal? E aí então eu coloquei uma tabela, é uma tabela bem completa, tá? Mas é só para mostrar aí para vocês alguns dos principais padrões da família Ethernet. Então aqui a gente tem o nome do padrão, né, que se você trabalha com rede você já deve ter visto esses nomes aí. Então nós temos o padrão Ethernet, nós temos o padrão Fast Ethernet, o Gigabit Ethernet, por aí vai. Do lado nós temos um nome informal. Então se pegarmos aqui o exemplo do Fast Ethernet, por exemplo, o nome informal dele é sem base T. Às vezes você encontra isso, por exemplo, no manual de uma placa de rede. Essa daqui é uma rede sem base T. O que quer dizer isso? O 100 é a velocidade dela. Quer dizer que ela é uma placa que trabalha aí com a velocidade de 100 megabits por segundo. O base vem de baseband, ou banda base, né, em português. E indica que o tipo de transmissão leva somente um tipo de sinal por vez. A sua contrapartida é o broadband, ou banda larga, que pode levar mais de um tipo de sinal ao mesmo tempo. O exemplo disso então seria quando você consegue trafegar no mesmo cabo telefonia analógica, você está transmitindo sinal de voz e ao mesmo tempo, no mesmo cabo, você está transmitindo também dados, que é um sinal digital, né? Então você, nesse caso, você está falando aí de banda larga. No caso de rede interna, nesse nosso caso aqui, quando a gente fala em sem base T, a gente está falando de um tipo de transmissão banda base. Então eu estou ocupando o meu canal com apenas um tipo de sinal por vez, tá? E aí no final ele tem um T. Esse T aqui indica que nós estamos falando de uma rede que trabalha com cabo, com o famoso par trançado. A gente vai fazer um vídeo aí falando apenas sobre o cabo TP ou cabo STP, que é o cabo par trançado, né, de cobre. E aqui nós temos o padrão. Então o padrão do I3E ou do IEEE em inglês, né, é o 802.3U. Então o nome formal mesmo, o padrão desse cara aqui, do Fast Ethernet, é o 802.3U. Percebam que todos esses padrões aqui, eles começam com 802.3 alguma coisa, tá?
E aqui nós temos então a distância, né? Então, quando você fala que tem uma placa de rede que trabalha com o padrão Fast Ethernet, quer dizer que você tem que trabalhar, né, a princípio com o cabo par trançado, e esse cabo aí vai transmitir esses dados a uma distância de no máximo 100 metros. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também mais para frente. E aqui também temos os outros padrões, né? Como por exemplo esse aqui, ó, é o Gigabit Ethernet. Então ele fala aqui 1000 base LX. No caso, esse aqui é um padrão que ele está falando com o uso de fibra ótica. Tá? A gente também vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas é o padrão I3E 802.3Z. Então ele está falando aí uma taxa de transmissão de 1000 megabits por segundo, que é igual a 1 giga, né? 1 gigabit por segundo, usando fibra ótica até 5 km. E a gente também tem o padrão 802.3AB, que também é um padrão gigabit para usar par trançado para até 100 metros. Aí aqui a gente também tem esse outro, né, que é o 10G base T, que é o 802.3AN, que então ele tem uma velocidade aí de 10 gigabits por segundo, usando par trançado. E o desenvolvimento do padrão Ethernet não para, né? Hoje nós temos, por exemplo, também o 802.3BA, que ele aceita, que é um padrão que trabalha com duas velocidades. Ele pode trabalhar tanto com 40 como com 100 gigabits por segundo, né? E mais para frente aí a gente sabe que várias empresas de tecnologia já estão trabalhando para desenvolver um padrão Ethernet que trabalha com a taxa de 400 gigabits por segundo. É muita coisa, né? E aí eu preciso fazer também mais duas observações. Então vou colocar até aqui um outro slide para a gente entender direitinho. Quando a gente fala em redes, a velocidade é medida em bits por segundo. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente está falando todas as velocidades, está marcando alguma coisa bits por segundo. Tá? Então, em redes, não esqueça, é sempre bits por segundo. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar também é o seguinte. O bit, para quem não sabe, é a menor unidade que o computador manipula. Tá? Então, sempre que você... tudo que o seu computador grava, na verdade, tudo que está gravado no seu disco rígido, ele é um bit, é uma sequência, na verdade, de bits, né? Que pode ser um 0 ou 1. Cada bit é representado por um 1 ou por um 0, não importa. Então, quando você grava um caractere no seu computador, quando você digita, por exemplo, a letra A, a letra B, cada letrinha, cada caractere, ele ocupa 8 bits. E para 8 bits nós damos o nome de byte. Então eu até coloquei um lembrete aqui, você não pode confundir, né, byte com bit. Então 1 byte é igual a 8 bits. Tá certo? Então cada caractere que você grava aí no seu disco rígido está ocupando 8 bits, ou 1 byte. No caso de rede, a gente sempre vai estar medindo as coisas em bits, né, em bits por segundo. Tá bom? Aí se você quiser transformar, por exemplo, byte em bit, o que você tem que fazer é multiplicar por 8. Tá? Aí você consegue fazer essa conversão. E também lembrar isso daqui, ó, quando a gente fala megabit por segundo, arredondando, a gente está falando de tantos milhões por segundo. Como a gente está falando em numeração binária, a gente está na base 2, o nosso mega ele não é exatamente 1 milhão redondinho, né? O nosso mega aqui é 2 elevado a 20, que dá 1.048.000. Tá? Mas é importante, então, se a gente for arredondar os valores, quando a gente fala aqui, por exemplo, no Fast Ethernet, a gente está falando em 100 megabits por segundo, seria 100 milhões de bits por segundo sendo transmitidos e recebidos na rede. É bastante coisa. Você não pode confundir o mega com o giga, por exemplo, né? O giga a gente já está falando então aí de 2 elevado a 30. Isso quer dizer que o giga, na verdade, ele é 1024 vezes maior que o mega. Tá certo? Então você não pode confundir isso daí. Então o giga é 1024 vezes maior que o mega e o mega é 1024 vezes maior que o quilo.
Tá bom? Então, se você está começando agora na área, não tem muito essas noções básicas, é até bom que você dê uma decorada, né? O K é de quilo, o M, que a gente usa bastante em rede, é o 2 elevado a 20, e o giga é o 2 elevado a 30, sendo que o giga é 1024 vezes maior que o mega, e o mega é 1024 vezes o quilo, tá certo? E aqui, ó, se a gente olhar aqui, no caso do gigabit internet, perceba que ele é 1000 megabits, né? Então 1000 mega é igual a 1 giga, por isso que ele tem esse nome aqui de gigabit Ethernet. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, galera. Esse vídeo ele vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta aí em breve com mais vídeos aí falando sobre o padrão Ethernet e sobre rede em geral. Muito obrigado e até a próxima.